Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja muito bem-vindo, eu sou o Jefferson Sarmento e esse é o meu canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de forma simples, sem ser simplório. E aqui buscamos sempre trazer um aprofundamento na Palavra de Deus, porém de uma maneira simples, objetiva, compreensiva a todas as pessoas. E é um prazer, uma alegria ter você aqui nessa lição de hoje, em que nós estudaremos mais uma lição da Palavra de Deus, da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na reta final do nosso trimestre. Quero agradecer você que tem aqui acompanhado ao longo desse trimestre. Eu comecei agora a compartilhar as lições da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre e graças a Deus o feedback tem sido muito positivo. Muito obrigado por você que se inscreveu no canal, que tem aí deixado o seu comentário também, o seu feedback, o seu like no vídeo, e eu quero te agradecer. Quero te pedir, você que está chegando aqui novo, se inscreva no canal, deixa o seu like também, deixa o seu comentário. Quero pedir você que está assistindo hoje, seja que esteja chegando agora ou que já assiste desde a primeira lição desse trimestre, deixa aqui no comentário a cidade de onde você está assistindo. Eu sou daqui de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, e talvez, certamente tenha algumas pessoas daqui que me acompanham, e eu quero te pedir, deixa o seu comentário aí com a cidade de onde você é, a igreja onde você é membro. Eu sei que tem pessoas de outros estados que também estão assistindo, eu sinto-me muito honrado, prestigiado por estar aqui falando com você, e te agradeço mais uma vez por estar aqui compartilhando com a gente o estudo da lição. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que será estudada em classe no dia 14 de dezembro, próximo domingo. Então nós estamos aqui estudando nesse trimestre, que é o último trimestre de 2025, Corpo, Alma e Espírito, e hoje nós vamos falar sobre a lição 11, que será estudada, como eu disse, em classe. E eu sempre digo aqui que você está estudando aqui, está aprofundando o seu conhecimento, mas você não deve deixar de estar na classe da escola dominical, a não ser que a sua igreja não tenha, né? Escola dominical, tem igrejas hoje que já não tem, e você talvez seja de uma igreja que não tem e goste de estudar, você é bem-vindo aqui. Mas se você é membro de uma igreja que tem escola dominical, esteja na escola dominical no domingo. Seja um aluno frequente e assíduo da escola bíblica dominical, porque é a maior escola teológica. Eu estou terminando a minha graduação em teologia, mas eu não sou fruto de seminário, eu sou fruto de escola dominical. Nasci e fui criado na escola dominical, dei aula na escola dominical a partir dos meus 15 anos de idade, e é a motivação que me levou a estudar cada vez mais a teologia e a Bíblia, é a escola bíblica dominical. Então, assim, dedique-se, aplique-se à escola bíblica dominical, porque você vai ter um crescimento extraordinário na sua compreensão e consciência bíblica. Como eu disse, nós estudaremos a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Eu falei que nós estamos chegando ao final do nosso trimestre e eu já estou aqui, com a lição, a revista do próximo trimestre, que é o primeiro de 2026, onde nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas, comentada pelo pastor Douglas Batista. Vai ser um trimestre proveitoso. Tenho certeza que as aulas serão densas, porque é um assunto interessantíssimo, apesar de ser difícil de se estudar, de se compartilhar, mas eu tenho certeza que será também para a nossa edificação e devoção pessoal, porque quando a gente estuda a Bíblia e a teologia, a gente deve direcionar, claro, para a devoção, que é o tema, inclusive, da lição de hoje. Então, nós temos aqui o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nós vimos que, na lição passada, que nós já nascemos de novo.
Já passamos pelo processo, então, da regeneração. O Espírito, ele já passou por esse processo por meio do agir sobrenatural do Espírito Santo. Então, o processo do novo nascimento é o momento em que a pessoa se converte a Cristo, é justificada pela obra de Cristo e, por meio da atuação do Espírito Santo, há o novo nascimento, o lavar regenerador do Espírito. E uma vez que nós já nascemos de novo, houve uma mudança completa da nossa natureza. Não que nós deixamos de ter a nossa natureza humana e inclusive a pecaminosa, mas agora nós somos também participantes da natureza divina por meio de Cristo. E aqui a gente pode ainda pensar o seguinte: a queda não fragmenta a pessoa, mas corrompe a totalidade do ser. Por isso, a redenção que o Deus opera, que é provida por Deus através de Cristo, ela não atua apenas em um aspecto do ser. Na verdade, a redenção ela é completa. Ela atua no espírito, na alma e no corpo. Então, ela reordena os desejos, ela cura os afetos, restaura o comportamento da pessoa, reunindo novamente a pessoa diante de Deus. Isso é importante a gente pensar, porque uma vez que a gente nasceu de novo, essa nova vida que é dada pelo Espírito Santo, que é dada por meio da obra de Cristo através da atuação do Espírito Santo, gera em nós também esse interesse, esse desejo santo de agradar a Deus. E sem a piedade, nós jamais alcançaremos o alvo que Deus nos propôs. E qual é esse alvo? É glorificar a Deus, é chegar à estatura de varão perfeito, ou seja, chegar a ser uma pessoa completa, tal qual era Adão antes da queda, tal qual é Jesus, o nosso segundo e último Adão, modelo no qual nós nos inspiramos, no qual nós temos realmente como nosso parâmetro, como padrão, como nosso paradigma. Então, confiados no mérito de Jesus, nós podemos nos tornar plenos, nós podemos alcançar a estatura ou a plenitude de uma pessoa completa em Cristo. Então é somente por meio dessa operação poderosa que é provida pela graça de Deus. E aí a pergunta que nós temos agora para responder na lição de hoje é: como você cuida do seu espírito? Essa é a grande pergunta. Quando a gente fala de disciplinas espirituais, a gente está falando de cuidados com o espírito. As disciplinas cristãs ou as disciplinas espirituais são cuidados que nós devemos ter com o nosso espírito. Sabe, quando eu vou fazer aqui como o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4,8, que é o texto áureo da nossa lição, Paulo ele faz um comparativo entre o exercício corporal e o exercício da piedade. Em 2023, eu estava com 90 quilos, estava me alimentando mal, estava com estilo de vida sedentário, não estava praticando atividades físicas e aquilo estava me deixando realmente pesado. E chegou um momento que me deu um start. E eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, preciso me alimentar melhor, cuidar da minha alimentação e preciso praticar atividades físicas. E daí, então, eu comecei. Em 2 anos, eu perdi 20 quilos. Cuidei e continuo cuidando do meu corpo. Agora, para manter. Então, eu continuo com uma dieta balanceada e continuo correndo, eu corro 2 ou 3 vezes por semana e faço musculação 3 vezes por semana. Então, eu coloquei na minha rotina a prática de exercícios, a prática de atividades físicas. E Paulo coloca aqui para nós um comparativo, porque ele coloca assim, o exercício corporal para pouco se aproveita. O que ele está dizendo? Tem algum valor. Mas esse valor, ele é transitório, ele é temporário, porque ele se encerra aqui nesta vida.
Aí ele faz o seguinte: mas a piedade para tudo é proveitosa, ou seja, tem valor para tudo. O valor da piedade é eterno. Então, os exercícios físicos, eles trazem benefícios apenas nesta vida, enquanto que os exercícios de piedade produzem resultados também na vida eterna. Agora, o que ele está querendo dizer aqui? É que assim como nós praticamos atividades físicas, ou seja, nós temos uma rotina de treino físico, nós precisamos ter também uma rotina de treino espiritual. Esse é o ponto, é fazer um e fazer o outro, é cuidar do corpo e também cuidar do espírito. E a pergunta fica: como você tem alimentado o espírito? Como nós temos cuidado do nosso espírito? Quais são as atividades espirituais ou as disciplinas cristãs ou os exercícios de piedade aos quais nós temos nos aplicado em nosso tempo? Porque ou nós temos um corpo sedentário, mal alimentado, ou nós temos um corpo bem alimentado, que está em atividade física. Agora, com o espírito não é diferente. Ou a gente tem um corpo, um espírito bem alimentado e fortalecido com a prática de atividades espirituais, com a prática das disciplinas espirituais, ou então nós teremos verdadeiramente um espírito, entre aspas, sedentário, obeso, mal alimentado. E o que vai acontecer? Esse espírito que está mal treinado, que está sem uma rotina espiritual e que está sem uma boa alimentação espiritual, vai enfraquecer e vai ter problemas que vão se refletir na vida espiritual como um todo. Então, as pessoas hoje em dia, de fato, estão cuidando muito do seu corpo. A prática de corrida, de outras atividades, como bike, né, bicicleta, e tantas outras atividades, musculação, as academias estão cheias, as pessoas estão cuidando do seu corpo, estão procurando se alimentar melhor, contudo, e isso é muito válido, contudo, não estão muitas vezes preocupadas com o espírito. Estão se descuidando do espírito. E o que Paulo nos chama a atenção aqui nesse versículo não é que a gente deve deixar de cuidar do corpo, mas é que a gente deve fazer tudo com equilíbrio. Cuidar do corpo, mas também com equilíbrio cuidar do nosso espírito. Deve haver um equilíbrio de tal forma que o cuidado espiritual seja inclusive a prioridade e não o segundo plano. Então, o cuidado espiritual aqui, a superioridade que ele coloca aqui, mas a piedade para tudo é proveitosa, ele está apontando, portanto, para a superioridade do exercício das disciplinas espirituais, de maneira que elas produzirão efeitos perenes, eternos, que serão manifestos, inclusive, na eternidade. Em 1 Timóteo, só para a gente fechar aqui essa introdução, em 1 Timóteo 5,23, Paulo aconselha Timóteo a cuidar do corpo, depois você lê. E ele está cuidando, está passando aqui uma receita para Timóteo acerca do cuidado com o corpo. Mas aqui, então, ele está dizendo também que não deve só cuidar do corpo, deve cuidar também do espírito. Então, esse aí é o tema da nossa lição de hoje. Vamos aqui à leitura bíblica em classe. Temos aqui algumas informações importantes dentro desse texto. 1 Timóteo 4, 6 a 8, 13 a 16. Esse aqui é um texto muito rico, é um texto que nós teríamos aqui muitas nuances para serem comentadas, mas vamos focar aqui em alguns aspectos. Primeiro, quem está escrevendo é Paulo, que é um veterano. Paulo é um daqueles que são veteranos no Evangelho, Paulo já está, no final da sua carreira, mas ele está formando obreiros, ele está forjando obreiros para a seara de Cristo, preparando os pastores mais jovens, seja Tito, né, na sua carta, e ele também na carta pastoral a Tito, ele fala sobre o exercício da piedade, mas aqui especificamente a Timóteo. Esses novos pastores que estão sendo formados por Paulo é que darão continuidade ao ministério. No caso de Timóteo, ele está provavelmente aqui, nesse momento que Paulo está escrevendo a ele, né? Ele está
no exercício do pastoreio da igreja de Éfeso. Um baita desafio para um jovem. E o que Paulo está orientando aqui é que ele tenha, portanto, cuidado com a sua vida espiritual. Ele precisa estar espiritualmente fortalecido para que ele possa vencer esse desafio. E nós temos os nossos próprios desafios. Talvez não seja pastorear uma igreja, mas seja ser professor de uma classe. Talvez não seja ser professor de uma classe, mas seja liderar, cuidar da sua família. Seja lá como for, você tem os seus desafios. E você também exerce algum nível de liderança. Por mais que não seja uma liderança oficial na igreja, mas você exerce algum tipo de liderança. E isso é um desafio. E nesses desafios que nós temos, que nós precisamos lutar e vencer na atualidade, nós também precisamos estar espiritualmente fortalecidos, a fim de que nós possamos vencer. E para isso é preciso exercitar a piedade. Paulo, portanto, aqui nesse texto, ele apresenta nos versículos 7 e 8, 3 níveis. Ele apresenta aqui pelo menos 3 níveis de vida. Primeiro, o nível inferior. Fábulas profanas e de velhas caducas. Então, esse aqui é um nível inferior, onde aqui ele aponta para essas fábulas que não têm fundamento bíblico, que são, criadas por invencionices humanas. Então, ele está aqui cuidando para que não se caia nesse nível inferior. Por outro lado, ele apresenta também o nível temporário, que é o exercício físico, é o cuidado com o corpo, sobre o qual nós já falamos. E depois, então, ele apresenta o nível eterno, que é a piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, pratique pessoalmente o exercício da piedade, porque a piedade para tudo é proveitosa. Então, a ideia de Paulo aqui, quando ele fala sobre exercício corporal e prática da piedade, ele certamente tem em vista aqui um atleta. Um atleta que se dedica a uma rotina de treinos que muitas vezes é exaustiva, porque ele tem que se preparar para vencer a competição. E Paulo está fazendo aqui, de certa forma, um comparativo, que assim como existe uma dedicação do atleta para ser o melhor na sua atividade esportiva, para ele vencer, ganhar a sua medalha ou o seu troféu, nós devemos ter um esforço, uma rotina de vida espiritual para que também possamos alcançar o nosso troféu, que não é temporário, não é passageiro, não é terreno, mas é eterno. Então aqui é o cuidado que Paulo fala. Paulo está fazendo, portanto, um comparativo. O atleta ele cuida da alimentação. Nós temos acompanhado hoje os atletas de alto rendimento que se dedicam a um treinamento muitas vezes exaustivo, treinar. É uma nova filosofia muitas vezes de treino, uma alimentação extremamente regrada, balanceada, e ele está comparando aqui exatamente com as nossas disciplinas espirituais. No versículo 7, eu já falei aqui do nível inferior, são os falsos ensinamentos, são as heresias, as doutrinas sem base bíblica que contradizem a palavra de Deus e comprometem uma vida espiritual saudável. E a gente precisa observar, a respeito dessas fábulas profanas e essas mensagens criadas até por velhas caducas, como diz aqui o apóstolo Paulo, é que o Espírito Santo, ele ilumina o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra, para que possamos compreender as doutrinas bíblicas. Mas não existe uma revelação nova, não existem novas doutrinas sendo reveladas atualmente pelo Espírito Santo. Por quê? Tudo que era doutrina que precisava ser revelado está revelado na Bíblia Sagrada. E ponto final. O que existe hoje é uma iluminação do entendimento para a compreensão dessas doutrinas que estão escritas, reveladas na palavra de Deus. E aqui vale dizer que para a gente identificar o falso, a gente precisa ter conhecimento do que é verdadeiro. Então, quanto mais contato e intimidade que a gente tiver com o verdadeiro, mais fácil será identificar o falso.
Eu já falei aqui e sempre dou esse exemplo. O bancário que está acostumado a lidar diariamente com dinheiro e dinheiro verdadeiro, facilmente identifica o dinheiro falso. Então, quanto mais a gente se aplica no conhecimento da palavra de Deus, mais facilmente a gente vai identificar essas fábulas profanas e essas histórias que não têm fundamento algum. No versículo 8, eu já falei aqui, já comentei, então ele traz aqui o nível temporário, que são os exercícios físicos, que trazem benefícios nesta vida, mas que também tem o seu valor, mas que ele está chamando a nossa atenção para o nível eterno, que é o nível de piedade, que é mais do que verdadeiramente obter no final um troféu de uma competição esportiva, mas é alcançar verdadeiramente a aprovação de Deus e entrar na eternidade. Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27, faz um comparativo exatamente com o atleta. Depois você pode ler e observar que ele fala de uma rotina de treinos, ele fala fazendo o link aí com o exercício das disciplinas espirituais. Agora, o que são essas, ou o que são incluídos nesses exercícios de piedade, nessas disciplinas espirituais? Nós estamos falando de várias disciplinas, mas algumas delas nós vamos destacar aqui na lição de hoje. Oração, meditação na palavra de Deus e jejum. Oração, jejum, leitura bíblica com meditação devocional. Então, poderíamos incluir outras? Sim, comunhão, serviço, a mordomia cristã faz parte das disciplinas do homem cristão. Então, são práticas importantes que devem ser observados na vida cristã daquele que já nasceu de novo. Então, como nós já passamos na lição passada sobre o processo da regeneração, agora nós estamos vivendo uma nova vida, que requer de nós uma nova disciplina, ou novas disciplinas, não mais de pecado, não mais de práticas mundanas, agora de disciplinas espirituais, que visam fortificar o nosso espírito e agradar a Deus, como nós vamos ver também aqui de forma mais detalhada à frente. Agora, eu quero observar o seguinte: essas disciplinas devem ser feitas mediante o Espírito Santo, porque senão se tornam obras vazias. Se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo, a gente vai transformar essas disciplinas espirituais em meras atividades humanas, sem valor. Vai ser como o sino que tine, né? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, não vai ter nenhum valor, não vai trazer utilidade alguma, ou vai trazer apenas uma aprovação humana, uma glória humana, que Jesus apontou como desprezível no seu sermão do monte. Então, o que nós precisamos compreender é que essas obras de justiça, essas obras de piedade, elas devem necessariamente contar com a ajuda do Espírito Santo. Agora, para a gente fechar aqui a leitura bíblica, vamos ao versículo 15, onde ele diz assim: para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O que ele está dizendo aqui? Que o teu progresso seja manifesto a todos. O exercício da piedade, ele é privado. Ele acontece no secreto, muitas vezes. A oração no secreto, o jejum no secreto, a leitura bíblica no secreto. Mas isso, o progresso que provém do exercício secreto dessas disciplinas é manifesto diante de todos. De tal forma que aqui o objetivo de Paulo nessa seção de versículos é interessante, porque o que ele está colocando aqui? Ele usa um termo aqui em grego que é traduzido como aproveitamento ou como progresso, que é um termo militar usado pelos gregos daquela época para falar daqueles soldados que iam na frente do exército, removendo obstáculos e abrindo caminho para aqueles que vinham atrás dele. Então, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, você precisa cuidar do exercício dessas disciplinas, da sua vida espiritual, para que você esteja indo na frente,
o seu progresso seja manifesto a todos e você possa ser até mesmo copiado pelas outras pessoas. Então, o objetivo de Paulo aqui é forjar que esse líder e todos nós crentes sejamos pessoas que tenham esse progresso, essa manifestação da piedade diante de todas as pessoas. Porque quem não cresce, quem não progride na vida espiritual, simplesmente regride. O crescimento deve ser demonstrado na vida, na pregação e na liderança. É isso que Paulo está falando aqui. Como é que ele mostra isso? Ele fala assim, esse progresso você precisa demonstrar na sua vida. E como que ele demonstra? Por meio daquilo que você está manifestando, por meio daquilo que você está possibilitando, lançando mão para possibilitar o teu crescimento. Ele diz aqui, persiste em ler. Ler aqui é uma leitura pública. Persiste em exortar. Ele está falando de encorajamento, de aplicação prática da palavra para as pessoas, inclusive, e ensinar, ou seja, explicar. Então, aqui nós estamos falando de ênfase na palavra de Deus. A prioridade tem que ser a palavra de Deus. A prioridade para a nossa vida cristã e especialmente para o obreiro é enfatizar a palavra de Deus. Não é tratar a palavra como secundário. O professor de escola dominical não pode contar a vida, né? Ficar enchendo linguiça, como a gente diz aqui, enchendo linguiça, contando história, contando caso, testemunho e deixar a palavra em segundo plano. Ele está dizendo aqui, persiste na leitura pública das Escrituras, na explicação das Escrituras e na aplicação das Escrituras. Se não tem nada para falar, teve a oportunidade, não tem nada para falar, lê o Salmo 119. Vai ocupar um bom tempo você fazendo essa leitura e com certeza vai trazer muito mais edificação do que ficar contando história, enchendo linguiça, que não vai trazer utilidade para ninguém. Segundo, usar os dons espirituais. Olha só, ele diz assim, não despreze o dom que há em ti, cultiva o dom que você recebeu. Deus, ele não só chama, ele capacita. Ele nos dá capacitações especiais e são essas capacitações do Espírito que foram dadas por Deus a nós. Especialmente você que é professor de escola dominical, que você se dedique, inclusive, ao ensino. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, se eu não estou equivocado, no versículo 7, se é ensinar, que haja dedicação, esmere-se no fazê-lo. Use os dons espirituais, as capacitações do Espírito sobre a sua vida. Além disso, ele diz assim, medita estas coisas, meditar é examinar com profundidade, então requer tempo. Ele diz, ocupa-te nelas, ele está falando dedicação total à vida espiritual e ao ministério. Então, ele está, portanto, chamando aqui a atenção para dar uma dedicação total a Cristo, é não se dividir. E, por fim, no versículo 16, ele chama a nossa atenção para um balanço espiritual. É deixar Deus operar em nós antes de operar por meio de nós. Olha o que ele diz. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muitas vezes, inclusive eu já errei nisso, cuidei dos outros, cuidei da doutrina e não cuidei de mim mesmo. E isso gera uma distorção. Pedro, por exemplo, foi um exemplo claro disso. Ele cuidou dos outros, mas ele não cuidou de si mesmo. E no fim das contas, ele negou o Senhor Jesus. A boa notícia é o seguinte, por mais que você tenha vacilado nesse ponto, e talvez agora você esteja fazendo um balanço espiritual da sua vida, talvez você tenha vacilado, mas a história de Pedro nos mostra que apesar de seus fracassos, quando há arrependimento, há espaço para restauração. Jesus restaurou Pedro e o comissionou para pastorear o rebanho de Cristo, para pastorear o seu rebanho. A ponto de Pedro, eu já falei isso aqui numa outra lição, a ponto de Pedro se levantar e dizer na pregação em Jerusalém, vocês negaram a Jesus Cristo. Ora, ele também tinha negado, mas ele se arrependeu, ele se voltou para o Senhor e foi restaurado. Talvez ali no meio daquela multidão tivesse até alguém que viu Pedro negar e falou assim, mas
talvez, né, tenha pensado, mas esse sujeito aí estava lá, ele negou. Mas ele foi restaurado. E uma vez restaurado, ele podia confrontar espiritualmente por meio da palavra de Deus aqueles seus ouvintes. Então, talvez você tenha vacilado aqui nessa parte, tenha cuidado de ti mesmo. Talvez seja um bom doutrinador, tenha um bom conhecimento da doutrina, mas vacilou nesse cuidado pessoal. E aqui o cuidado pessoal é amplo, é com a vida espiritual, é com tudo. Família. E aqui, por mais que você tenha falhado, mas Deus ainda tem poder para restaurar. Permita-se ser restaurado pelo Senhor e permita-se ser usado por Ele de forma poderosa. Muito bem, a piedade e as disciplinas. Aqui nós vamos observar o conceito bíblico e as suas dimensões, as dimensões internas e externas da piedade. É interessante porque, como eu já disse, Paulo enfatiza o valor da piedade, dos exercícios espirituais. Principalmente aqui, nós estamos falando nessa lição, enfatizando oração, leitura bíblica devocional e também o jejum. Porque agora a gente tem que observar é que esses exercícios espirituais, eles na verdade são um meio, eles não são um fim em si mesmo. O que nós estamos querendo dizer? É que esses exercícios espirituais são meios através do qual nós acessamos a intimidade de Deus e recebemos graça diária. E enquanto nós estamos neste tabernáculo, como nós já falamos há algum tempo atrás, enquanto nós estamos vivendo neste tabernáculo que é este corpo, nós vivemos para agradar e glorificar a Deus. E isso nós fazemos por meio exatamente do exercício das disciplinas espirituais. A prática desses exercícios espirituais servem como meio de nós glorificarmos a Deus. Então o objetivo aqui não é alcançar reconhecimento. Não é eu orar para ser reconhecido como uma pessoa que ora. Não é eu jejuar para ser reconhecido como uma pessoa que jejua. O fulano de tal jejua tantas vezes por semana, ora tanto. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é glorificar a Deus e entregar mais de nós para Ele, ao passo que Ele entrega mais da sua intimidade para nós. As disciplinas espirituais, elas nos levam a entregar mais da nossa vida para Deus. Nós nos entregamos totalmente a Ele e, inclusive, por exemplo, no jejum nós estamos dizendo: Senhor, eu estou abrindo mão de comer. Jejum é abstinência de comida. Esse negócio de, eu vou fazer jejum de rede social, isso é propósito. Jejum é deixar de comer. Senhor, eu vou deixar de comer, que é uma coisa lícita, para eu me dedicar à oração, para eu me dedicar à devoção, para eu me dedicar à leitura, para eu fazer confissão de pecados, enfim, para eu me aproximar de Ti. Isso mostra publicamente, ou melhor, isso é feito no secreto, mas isso mostra, por meio da expressão do corpo, uma submissão, a ponto de estar dizendo: eu estou abrindo mão de algo que me faz bem, que me é lícito, para eu me submeter a Deus, aquilo que realmente importa. Então, quando isso acontece, nós estamos entregando mais de nós para Deus e Deus traz mais da sua intimidade para nós. E não se trata de um fim em si mesmo, é apenas um meio de graça, pelo qual Deus traz cada vez mais graça para a nossa vida. Não dá, gente, para jejuar, orar, se não for pela graça, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Porque se a gente não tiver a ajuda do Espírito Santo para orar, para jejuar, serão apenas atividades humanas. Se eu não tiver uma motivação correta no jejum, eu vou apenas emagrecer. Vai fazer bem talvez para a minha saúde. Eu vou ficar sem comer, vou deixar de comer por algum tempo e não vai trazer malefício para a saúde, vai trazer bem-estar, inclusive, para o corpo. Mas espiritualmente não vai ter valor algum. Tem que ser por meio do Espírito. Agora vamos lá, conceito. O que é piedade? Piedade, eu vou trazer aqui uma definição com base num dos grandes teólogos da história, que é Calvino, é a atitude correta de um homem para com Deus.
Então, é uma atitude que inclui o conhecimento verdadeiro, a adoração sincera, a fé salvadora, temor de filho e uma submissão e amor reverente. Por meio da teologia, a gente sabe quem Deus é e como Deus é. Agora, por meio da devoção, da piedade, é que nós temos atitudes corretas para com Deus. É fazer para Deus aquilo que Ele deseja. Isso é a ideia de piedade, de acordo com a Bíblia. Então, a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. Isso aqui também é uma definição de Calvino. Então, a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai. Veja que quando nós recebemos a salvação, nós fomos adotados como filhos de Deus. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós o amamos como Pai, mas nós o reverenciamos como Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama como filho, nós o amamos como nosso Pai, mas nós também o reverenciamos e nos entregamos a Ele, respeitando Ele como nosso Senhor. Isso é devoção, isso é piedade, isso é aquilo que nós devemos praticar diariamente. E aí fica o alerta também de Calvino que de toda a vida do crente deve ser uma vida de piedade. Tudo o que nós fazemos deve levar em conta essa verdade, de que somos filhos de Deus, que nós amamos o nosso Pai, mas que Ele é o nosso Senhor e nós o reverenciamos como tal. Além disso, quando nós pensamos nessa vida de piedade, nós devemos pensar que é para glorificar a Deus, de maneira que Deus seja glorificado em nós. De maneira que Deus seja glorificado em nós. Quem nasceu de novo anela para ser como Deus quer. Anela tem o desejo de ser exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo os seus passos, observando integralmente a sua vida, copiando-o em tudo. Portanto, nós somos criados por Deus para glorificá-lo. E é por meio do novo nascimento e da prática das disciplinas espirituais que nós alcançamos esse propósito. Então, aqui nós observamos ainda, é interessante, né? Eu anotei aqui também, John Wesley praticava as disciplinas espirituais com tanta ênfase, com tanta rotina, com tanto hábito, de uma tal maneira que os seus colegas o apelidaram de metodista. Então ele era metódico na oração, ele era metódico na leitura bíblica. Então aqui nós estamos falando que as disciplinas espirituais, portanto, são ordenadas pela Bíblia, devem ser observados pelo crente e têm o objetivo de promover uma profunda intimidade do crente com o Pai. Essa definição é do pastor Cláudio Honor de Andrade, onde ele diz o seguinte: a gente deve glorificar a Deus com a nossa vida, observando essa prática das disciplinas espirituais. E ele diz mais, é a devoção cristã com o objetivo de eternizar o relacionamento do homem com Deus. E assim o pastor Cláudio Honor de Andrade, fechando aqui, ensina que as disciplinas espirituais ou as disciplinas cristãs, elas são eficazes contra o pecado e são eficazes no serviço cristão. Então que nós possamos de verdade praticar a disciplina espiritual ou as disciplinas cristãs, uma vida de piedade na presença do Senhor. Agora, uma vez que nós entendemos o que é piedade, então nós entendemos que é a atitude correta do homem para com Deus. Nós entendemos também quais são ou alguns exemplos do que são a piedade. Aqui nós estamos focando em oração, jejum e leitura bíblica. Aí vai um outro ponto, discrição. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a não ostentar a piedade. Esse texto ele é interessante
porque tem gente que leva também, né, ao pé da letra de uma forma absurda. Por exemplo, fala assim, não pode dizer que está jejuando em hipótese alguma. A pessoa te oferece alguma coisa, você, não quero. Por quê? Não quero. Não é pecado dizer que está jejuando, não. Não, eu não quero porque eu estou em jejum. Isso não quebra o jejum, não é pecado. Por quê? Qual é a motivação? Esse é o ponto. O que Jesus ele coloca aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Mateus? Evitem praticar as suas obras de justiça. No capítulo, ele fala aqui de dar esmola, de oração e de jejum. Então, esse versículo 1 está fazendo uma introdução a essas obras de justiça. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Cuidado com a motivação. Cuidado, não ostentem a piedade. O que Jesus está dizendo, portanto, não é que as pessoas não possam ver as nossas obras. Até porque, se nós voltarmos no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim, 5,16 de Mateus, assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ora, Jesus está em contradição? Não. O que ele está dizendo, então? É que nós não devemos ostentar a piedade. O objetivo das obras que nós fazemos, seja orar, seja jejuar, seja ler a Bíblia, seja ofertar, dizimar, né, dar o dízimo, seja lá qual for, ajudar alguém, ir ao culto. O objetivo é o quê? É ser visto? Não. As pessoas podem ver e, ao ver, vão glorificar a Deus pelas obras que nós estamos fazendo. Isso é uma harmonização de Mateus 5,16 com 6,1. Então, o que nós devemos fazer é glorificar a Deus, é fazer para glorificar a Deus e não para ser visto pelos outros. Esse é o ponto. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Ou seja, aqui é uma atitude de exibição. Então, o que Jesus está falando aqui é da motivação. É evitar fazer algo para ser reconhecido, para ser visto por alguém, ao invés de fazer para glorificar a Deus. Então, nós devemos buscar glorificar a Deus e receber do Senhor a nossa recompensa, a recompensa que Ele tem para cada um de nós. Ore e jejue, não para que você seja reconhecido por alguém, mas com a certeza de que a recompensa espiritual virá do Senhor. A recompensa da sua oração, do seu jejum, da sua prática devocional virá exclusivamente do Senhor. Arthur Wallis diz o seguinte: Deus não se preocupa apenas com o que fazemos, mas também com o porquê de o fazermos. Uma ação correta pode perder todo o seu valor aos olhos de Deus se for feita com uma motivação errada. Isso é forte. Porque o que os fariseus faziam? Eles oravam, eles jejuavam, eles davam ofertas, esmolas. Isso é errado? Não, a ação era correta. Mas a motivação qual era? Ser visto, ser reconhecido, receber louvor, ser aplaudido, receber elogios. Então, o que Jesus está dizendo é que Deus ele não quer apenas a ação correta, mas Ele quer a motivação correta. Você pode jejuar, você deve jejuar, porque o texto não diz se jejuares, mas ele diz quando jejuares. Então, aqui existe uma necessidade de praticar o jejum, a mesma coisa a oração. E quando a gente olha para a história da igreja, inclusive na igreja primitiva, se jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Então, nós devemos jejuar, mas devemos jejuar com a motivação correta. Agora, como é que se sabe que as pessoas jejuavam? Como é que se sabe que Jesus jejuou 40 dias? Porque ele falou. Ele estava sozinho lá no deserto, então ele falou. Não pode falar? Qual é a motivação de falar que está em jejum? É para orientar? É para ensinar? É para motivar? Ou é para receber glória?
Porque se eu vou para a rede social colocar que eu estou em jejum, se eu vou para a rede social apenas para colocar que eu estou orando no monte, que eu estou indo, né, orar de madrugada, que eu estou, sei lá, orando com a boca no pó, e eu faço isso para ser visto na rede social, eu estou fazendo como os fariseus. O que Jesus ensina aqui, portanto, é fazer em secreto. É errado, aqui inclusive que Jesus coloca aqui, é errado, versículos 5 e 6, é errado orar em público se eu não oro em secreto, porque quando eu oro em público, existe uma presunção, ou seja, as pessoas acham que eu não oro apenas em público, eu oro também no particular, que eu tenho uma vida de oração. Agora, se eu não tenho uma vida de oração em casa, no secreto, e vou me levantar para orar em público, ou vou me ajoelhar para orar em público, eu estou sendo hipócrita. E Jesus está dizendo, vai orar no secreto ao invés de orar em público. Não é que seja errado orar em público, mas é errado orar em público se você não ora no secreto, porque aí você não está agindo com sinceridade. E aí o primeiro passo para superar a hipocrisia é ser honesto com Deus em nossa vida particular. É orar com sinceridade e se preocupar em agradar somente a Deus, sem se importar com a opinião dos outros, sem se importar com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão fazer, não importa isso. Alguém já disse isso, a parte mais importante da vida cristã é aquela que somente Deus vê. Meu irmão, isso aqui é libertador, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, quer adorar, né? Levantar a mão, pentecostal, né? Gosta de fazer isso, para ser visto. Mas o que é verdadeiramente importante é a vida no secreto, é a vida com Deus. Quando a reputação se torna mais importante que o caráter, nós nos tornamos hipócritas. Porque aí nós levantamos a mão, adoramos apenas para ser vistos. Oramos apenas em público para ser vistos. Não faz isso não. Se dedique em orar. Orar é essencial. Leonard Ravenhill, que tem um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, eu já li esse livro, está na minha lista de leitura novamente para o ano que vem, mas ele diz o seguinte, o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. A estatura espiritual de um crente é determinada por suas orações. O crente que não ora está se desviando. Então, são palavras duras, mas são verdadeiras. A gente tem que ter uma preocupação com a nossa vida de oração. Jesus se retirava para orar. Jesus passava uma noite em oração, como tem aqui em Lucas 6,12, está na leitura diária dessa semana. Lucas 6,12, Jesus se retirou e passou uma noite inteira em oração. Se Jesus orava, eu não preciso orar? Você não precisa orar? Nós é que precisamos orar. E a gente precisa orar realmente em particular, porque o púlpito pode exibir talento. O púlpito pode ser uma vitrine para a exibição dos nossos talentos, mas no secreto não há espaço para isso. No secreto é você com Deus, não tem lugar para performance. O púlpito pode ser lugar de performance, mas o secreto é o lugar onde você tem que deixar a performance de lado, porque não dá para fingir diante de Deus. Então você se entrega de verdade. É ali onde você precisa verdadeiramente ser você, honesto, sincero, verdadeiro diante de Deus. O ministério da pregação não é de todo mundo. O apóstolo falou lá, né, em Atos capítulo 6, quando da escolha dos diáconos, nós nos dedicaremos ao ministério da palavra. O ministério da palavra não é para todo mundo, não é todo mundo que prega, não é todo mundo que ensina, mas a oração é para todo mundo. Porque Pedro, nessa ocasião, ele não disse ao ministério da oração, nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração. Então o que ele está dizendo? Oração não é ministério, oração é para todo mundo. Todo mundo tem que orar. Então nós precisamos nos dedicar à oração. E precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Mas deixa esse assunto para a semana que vem. A ajuda do Espírito Santo na vida de oração. Além disso, precisamos também dedicar um tempo para a leitura bíblica. A gente precisa ler a Bíblia não só para pregar, não só para dar aula na escola dominical.
A gente precisa fazer a leitura devocional da Escritura. A gente precisa ler a Bíblia com calma, com atenção, com aplicação para a nossa vida pessoal e não só para preparar o sermão ou para preparar a aula. O que acontece muitas vezes nessa nossa vida corrida é que a gente tem tanta coisa para fazer e não faz aquilo que é importante. E com isso, acaba não valorizando a leitura bíblica e deixa para pegar na Bíblia na hora de preparar a lição da escola dominical ou na hora de preparar a pregação. E aí, isso é válido? É válido, mas é insuficiente, porque a vida cristã precisa ser alimentada pela palavra de Deus, numa leitura bíblica devocional. Além disso, uma outra disciplina também que tem sido muito negligenciada, inclusive por mim, porque quando a gente fala, né, e isso pode ser até um jargão de pregador, mas é uma verdade, a palavra corta primeiro em nós. Uma das disciplinas que nós temos negligenciado é o jejum. Às vezes a gente nem lembra de jejuar, quando lembra já está com o café e o pão na boca. Eu acho que não acontece só comigo, acho que acontece com várias pessoas, né? E a verdade é que nós estamos numa correria tão louca, tão desesperada, que muitas vezes a gente nem se dedica ao jejum, negligencia o jejum, que é uma prática importantíssima. E como eu disse, jejum é não comer. Jejum é se abster de comida. Eu não conheço outro tipo de jejum, eu conheço propósito de não entrar na rede social, propósito de não fazer alguma coisa por algum tempo. Agora, jejum é deixar de se alimentar. É o que a Bíblia nos ensina. E o jejum, portanto, é algo que deve ser feito com devoção, com sinceridade. E deve ser feito com a motivação correta, porque senão a gente só vai fazer o jejum para perder peso. Não é esse o objetivo. A oração e o jejum, elas devem ser feitas ou devem ser feitos com a motivação certa para honrar a Deus. É uma indicação de que nós estamos submetendo os nossos apetites corporais e conduzindo o nosso corpo a ser guiado pelo Espírito e não pela carne, pela natureza pecaminosa. Agostinho, ele diz o seguinte: o jejum purifica a alma, eleva a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração humilde e contrito, dissipa as nuvens da concupiscência, extingue o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Retorne a si mesmo. Essa é a visão de Agostinho, um dos maiores teólogos da história da igreja. Calvino diz o seguinte: o jejum santo e legítimo tem 3 objetivos. Primeiro, como um freio à carne para preservá-la da licenciosidade. Segundo, como preparação para orações e meditações piedosas. Terceiro, como testemunho da nossa humilhação perante Deus, quando desejamos confessar nossa culpa. Então, o jejum, ele tem basicamente esses 3 objetivos. Primeiro, botar um freio na carne, mostrar para a carne que ela não manda, que nós estamos submetendo o corpo ao espírito. Segundo, para nos preparar para orar, para uma vida devocional, para uma piedade mais intensa. Ou terceiro, para confessar as nossas culpas. Quando nós pecamos, nós devemos e podemos fazer um jejum diante do Senhor para a confissão das nossas culpas e dos nossos pecados. Tem um outro autor também que diz o seguinte: a oração é estender a mão e buscar o invisível, enquanto que o jejum é abrir mão de tudo que é visível e temporal. O jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos para sacrificar qualquer coisa, até nós mesmos, para alcançar o que buscamos para o reino de Deus. Então, que nós venhamos colocar isso em prática, porque aqui, e é a grande verdade, é que nós temos um desafio. O desafio das disciplinas espirituais e dessa lição de hoje é trazer para nós um despertamento da necessidade da prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. É a gente ter uma rotina espiritual.
uma rotina com hábitos, o poder do hábito, né? Já tem um livro escrito sobre isso, por um coach, não sei, eu não li, não fala necessariamente, eu não sei, né, sobre jejum, mas sobre oração, sobre leitura bíblica, mas o poder do hábito. Quando a gente faz determinadas atividades de forma contínua, isso se torna um hábito. E esse é um hábito que deve ser incluído na nossa vida: orar, jejuar e ler a Bíblia. A tecnologia, ela nos tirou práticas que antes eram realizadas na nossa vida corporal, né? De atividade corporal. E nós ficamos mais sedentários com a tecnologia. Perdemos tempo também, porque a tecnologia nos prometeu que ia dar tempo para a gente, mas não deu. A gente está cada vez com menos tempo. Você já viu que tudo a gente justifica dizendo é a correria? Não deu para ir, estava na correria. Nós estamos vivendo essa correria, essa vida louca, que na verdade é de agitação, de exaustão, de correria. E é cada vez mais difícil ter uma rotina de atividades físicas. E você acha que é fácil ter atividades espirituais? Se não é fácil ter uma rotina de atividade física, quanto mais espiritual. A gente tem muitas horas de trabalho, muitas horas perdidas no trânsito, sabe? Às vezes daqui gasta-se 2 horas para chegar ao trabalho, 2 horas para voltar do trabalho, você chega cansado, exausto, aí tem rede social que tira, né, o seu tempo, aí a gente fica lá, agora já tem até um verbo novo, né, chamado scrollar, você fica scrollando, né, jogando os vídeos para cima, assistindo vários reels, perde-se tempo e mais tempo, e enfim, tantas coisas que tiram a nossa atenção, e ativismo religioso, a gente tem 50 ensaios por semana, a gente tem um monte de atividade na igreja que muitas vezes não rendem muita coisa, e isso tudo tira o nosso tempo de uma prática espiritual, das disciplinas espirituais. E aí, às vezes, a gente lê a Bíblia só para pregar, como eu já falei, só para dar aula na escola dominical, e com isso, ora só para pregar, ora só na hora de dormir, às vezes aquela oração já deitada na cama, ora de manhã, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa esse dia, amém, ora na hora de comer, né, meu Deus e meu Pai, abençoa o que lá vai, e ponto final, e a gente começa daqui a pouco a entrar num clima de enfraquecimento espiritual, de apatia espiritual, entrar num enfraquecimento, entra no automático, então vai no culto e cultua, mas muitas vezes sem se entregar de verdade, está ali cantando no conjunto, mas não faz uma entrega verdadeira de adoração e vira uma vida sem graça, uma vida sem vida, uma vida sem o fogo, sem o fervor, e é uma vida espiritual apática, suscetível ao engano, tolerante com o pecado, uma vida morna, como a igreja de Laodiceia. As crenças vão se enfraquecendo, ao invés de se firmarem na palavra, vão sendo substituídas por filosofias, por novas interpretações, né? E isso vai ali acomodando essa vida, uma vidinha meio mais ou menos, sabe? Uma vidinha monótona, medíocre, espiritualmente falando. Agora, essa lição nos serve de alerta, para a gente sair da teoria e ir para a prática, para a gente se despertar. E como eu disse, está falando comigo também. Não é só para quem está me ouvindo, não é só para o seu aluno, é para você, professor, é para cada um de nós. É de nós avaliarmos. Nós estamos no final do ano, é a época em que nós fazemos promessas, projetamos, planejamos, estabelecemos metas para o próximo ano, carro novo, casa, sei lá, seja lá o que for, emprego novo, ampliar a empresa. Não sei quais são as metas que você está estabelecendo, mas estabeleça metas espirituais. Estabeleça alvos espirituais para serem alcançados. Esse ano eu vou jejuar 1 vez por semana. Ou eu vou fazer um jejum de 7 dias, de 3 dias, de 40 dias. Vai com calma, mas você chega lá. Eu vou fazer todo dia, vou acordar meia hora mais cedo para eu poder orar, para eu me dedicar à oração. Então, é um momento que você tem, inclusive já de começar hoje, começar imediatamente a mudar a sua agenda e se habituar com esses novos hábitos que incluam na sua rotina os exercícios das disciplinas espirituais, ler a Bíblia todos os dias, orar
ao acordar, antes de pegar no celular, vamos fazer um esforço. Antes de olhar as redes sociais, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar, vamos ler a Bíblia todos os dias, nos alimentar da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, fortificar o nosso espírito de tal forma que sejamos agradáveis ao Senhor. E aí, eu fecho aqui com o último ponto. A gente vai, mudar os nossos hábitos, frequentar os cultos, ouvir músicas melhores, hinos de louvor e adoração a Deus, reduzir tempo de rede social e se dedicar mais à oração. Só que aí a gente vai ter uma outra situação, porque o inimigo ele vai agir para destruir você, vai agir para destruir a nossa vida. Porque o inimigo, ele sempre vai atuar no sentido de atrapalhar o exercício das disciplinas espirituais. Quando ele não consegue te destruir, ele tenta te distrair. Mas ele sempre vai tentar atrapalhar você no exercício das disciplinas espirituais. Daí a importância da constância e da persistência. Daniel começou a orar, no mesmo dia saiu a resposta do céu, mas o inimigo se opôs para que essa mensagem ou a resposta não chegasse a Daniel. Se Daniel para de orar, ele ia ficar sem resposta, porque o anjo ia voltar para cima, mas ele persistiu, ele ficou ali insistindo, constância, persistência, e trouxe então essa resposta para a sua oração. O inimigo, ele não quer só distrair, ele não quer só destruir, ele quer distrair você. Se ele conseguir te distrair, ele altera o teu foco, ele te tira do propósito, ele te desvia do propósito. Quanto tempo você passa na distração que ele dá, é tempo que você perde no cumprimento do propósito. Então, às vezes, as distrações, você está se dedicando lá na leitura bíblica, ou uma atividade devocional, ou mesmo no trabalho. Uma notificação que chega, tira o teu foco. E você fica ali, por minutos e minutos, às vezes até mais de hora, olhando as notícias, olhando os reels, os vídeos de TikTok, e não trazem edificação nenhuma. E você perdeu tempo na vida e perdeu tempo, inclusive, na sua atividade espiritual. Distração. Então a gente precisa ter um cuidado enorme com isso. E precisa ter uma constância, persistência, persistir em orar, persistir em ler, persistir em jejuar, mesmo que a gente não veja a resposta de forma imediata e instantânea, mas é persistir e insistir, porque Deus com certeza responderá às nossas orações. E isso será notório diante de todos. Veja, quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente fica parecido com Jesus. Quanto mais a gente pratica as atividades de oração, de leitura e de jejum, mais a gente fica parecido com o Senhor Jesus. E daqui a pouco as pessoas vão reconhecer isso. Vão reconhecer e vão glorificar a Deus. Para fechar aqui, Efésios capítulo 5, Paulo diz o seguinte, versículos 15 e 16, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo os dias maus, nós estamos vivendo dias difíceis. E a orientação do apóstolo Paulo é remir o tempo. Qual é a ideia de Paulo aqui? É aproveitar bem o tempo. Remir traz uma ideia de pagamento, Remissão, pagar. Mas ele está falando aqui de aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo para quê? Pelo contexto,
para a prática das disciplinas espirituais, inclusive do serviço cristão. Então aqui nós estamos vivendo esses dias e é preciso fazer uma boa gestão do tempo para aproveitá-lo na sua totalidade, de tal forma que o Senhor seja glorificado em nós. Sejamos, portanto, dedicados todos os dias à oração, à leitura bíblica, ao jejum, ao louvor e adoração genuínos e verdadeiros ao Senhor. E o Senhor vai nos dar graça dia após dia para vencermos esses dias maus e chegarmos verdadeiramente à estatura de varão perfeito. Meu amigo, meu irmão, muito obrigado por você ter ficado aqui. Eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas por essa palavra. Eu creio que você foi abençoado. Se você foi abençoado por essa palavra, coloca aqui no comentário, deixa aqui uma parte da lição que você mais falou com você, né? Que a palavra mais falou com você, algo que te motivou, uma frase que te marcou. Coloca aqui, deixa também a cidade de onde você é. Compartilhe esse vídeo para que mais vidas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. E mais uma vez eu te agradeço por você ter ficado aqui. Que Deus te abençoe grandemente, que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, que a tua classe de escola dominical seja também abençoada pelo Senhor, que os seus alunos, se você é professor, que os seus alunos sejam fortalecidos pela palavra de Deus, que você seja fortalecido dia após dia pelo Espírito Santo e pela graça do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, que a paz de Cristo esteja sobre você. Um grande abraço e fica com Deus.